Capítulo 13, aula de número 3. O capítulo de número 13, ele traz como título Ninguém nasce moral. Nas duas aulas anteriores, nós vimos a teoria de Piaget, de como que se daria a passagem desde uma vida heterônoma até alcançar a autonomia. Vimos a divergência que existe entre o pensamento de Piaget e o pensamento do seu discípulo Kohlberg em relação a esse processo de desenvolvimento. Mas daí, agora fechando este capítulo, nós vamos ver que existem outras tendências de compreensão da educação moral. Nós temos a tendência dos valores religiosos, a tendência sociológica e a tendência da formação de hábitos virtuosos. A tendência dos valores religiosos é a mais antiga, uma das mais antigas formas de educação que existe, que baseia-se na crença de que existem verdades reveladas e que estão contidas em livros sagrados, e essas verdades são transmitidas então às gerações seguintes, que passam a obedecê-las. Essa seria uma tendência de educação moral a partir de valores religiosos. Existem críticas em relação a essa forma de se passar valores, uma vez que os valores religiosos eles podem vir acompanhados geralmente de medo. Nem sempre o culto é racional. Muitas vezes esse culto é cheio de maldições, de temores, e aí o comportamento moral ele continuará preso a uma heteronomia. O indivíduo não alcança a autonomia porque ele obedece por medo, não por uma compreensão racional. Então, essa tendência dos valores religiosos, ela é interessante, mas ela também deve ser analisada, refletida, pensada, para que não ocorra uma obediência cega a líderes religiosos que podem construir um conjunto de regras ligado a livros sagrados, fazendo uma interpretação do sagrado de acordo com a sua conveniência ou com a conveniência de alguns grupos dentro dessa sociedade e impondo à sociedade esses valores. A outra tendência de educação moral seria a tendência sociológica. Émile Durkheim ele propôs uma moral laica, rompendo então com essa ideia de uma religiosidade que ditasse valores. Para ele, educar é socializar a criança, ajudá-la a assumir os valores da comunidade a que pertence. Quando há conflito entre estes, são entendidos como dificuldade de adaptação aos valores vigentes. Ou seja, essa educação sociológica também, ela pode conduzir a uma ditadura da maioria, em que você começa a analisar que se tal lei foi aprovada pela maioria, essa lei é justa. Mas será? Então, é necessário que se mantenha o senso crítico. Mesmo os adeptos dessa tendência, essa passagem de uma vida de heteronomia para uma vida de autonomia, pressupõe que os indivíduos sejam capacitados para o debate, para o diálogo. Daí a importância das disciplinas de filosofia, das disciplinas de sociologia e da responsabilidade que pesa sobre esses professores de não imporem os seus pensamentos aos seus alunos. Pelo contrário,
dar a eles as ferramentas necessárias para a reflexão, para a análise crítica, para uma leitura da sociedade, dos seus valores, do seu pensamento. A terceira, outra tendência de educação moral, seria a formação de hábitos virtuosos. Os princípios dessa tendência, eles vieram da tradição grega, sobretudo por influência de Aristóteles. Para Aristóteles, educar moralmente é ensinar virtudes, construir hábitos, forjar o caráter. Ou seja, se o indivíduo aprender o que é o bem, ele vai agir bem. Então você tem que ensinar essas pessoas o que é o bem, o que é a virtude, o que é a honra, o que é a justiça. O risco que existe nesse tipo de formação é ensinar às crianças a virtude de modo abstrato. O que é justiça? Não minta, não agrida, não se aproprie do que não é seu. Mas ele não compreender exatamente o que significa isso. Vai enfatizar a tradição, a cultura que foi deixada pelos seus antepassados. Mas e aí? E o espaço da autonomia? O indivíduo precisa ser legislador. Ele precisa compreender o porquê dessas regras. Qual que é a importância dessas regras? Mais uma vez, reforça aí a importância da filosofia. A importância de você se apropriar do pensamento racional. De você refletir continuamente. Não importa se você está recebendo uma educação de forte tendência religiosa, não importa se você está recebendo uma educação laica, com fundamentação sociológica, ou tradicional, onde a tradição familiar, a tradição do grupo a que você pertence, tem sido reforçada para você. O que importa é que diante da construção de todos esses valores, você jamais abra mão do pensamento crítico. E é um pensamento crítico no sentido não só de ver aspectos negativos, mas no sentido de analisar até que ponto aqueles valores, aquelas regras, elas estão fortalecendo a humanidade que existe em você e no outro. Até que ponto os direitos humanos estão sendo contemplados, os seus e os dos outros. Então, que o nosso conjunto de aulas que marcaram justamente este capítulo, ele possa contribuir, né, para que você pensa, reflita, exerça a sua cidadania, seja um cidadão muito mais ativo, muito mais participativo, seja na sua comunidade escolar, seja na sua comunidade religiosa, no seu bairro, que você possa estar participando, né, da construção do coletivo da moralidade e ao mesmo tempo construindo a sua personalidade, o seu ser, né? As dificuldades enfrentadas para educar moralmente crianças e jovens ou para instalar uma comunidade de entendimento e diálogo leva-nos a reconhecer que na sociedade competitiva e individualista em que vivemos, trata-se de difícil desafio aspirar por valores como a justiça, assentados na reciprocidade e no compromisso pessoal. Isso só vai ocorrer quando cada um de nós desenvolver o pensamento crítico, a capacidade argumentativa e sermos indivíduos participativos lá na nossa comunidade, lá na nossa unidade familiar, aqui na comunidade escolar, dentro desta sala de aula, perceber o outro na sua outricidade, no seu ser próprio, respeitando as especificidades de cada um e não abrindo mão dos princípios que devem nortear todo o conjunto de regras
de uma sociedade. Ok? Fechamos aqui os nossos conteúdos deste capítulo. E não se esqueçam, façam as atividades propostas. Discutam com seus colegas. Discutam com seus pais, com seus familiares. Analise as regras que até hoje você tem recebido como verdadeiras. Perceba se você não está radicalizando, esquecendo do outro, impondo as suas opiniões, usando o outro como meio e não como fim em si mesmo. Ok? É isso aí, gente. Possivelmente vocês continuam confinados, como eu aqui, mas não se esqueçam de disciplinar o seu tempo, estudar, se preparar. Não só para fazer avaliações, mas para serem cidadãos que exerçam a sua cidadania com autonomia. Ok? Um abraço a todos. Tchau, tchau.